Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Hoje, 8 de março, e durante todo esse mês, nós iremos conversar sobre os desafios de ser mulher, de ser mãe e de ser profissional. Na quarta-feira passada, nós conversamos com Jamile Barbosa, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, aqui do município de Mossoró, Rio Grande do Norte. E hoje nós iremos conversar com uma outra profissional, atuante, militante, mulher, conversar um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher, mas o cotidiano da mulher no Brasil, no seu trabalho. Não saia daí. Em instantes, uma conversa importante para todos nós. No programa de hoje, nós iremos conversar com Fernanda Marques. Fernanda possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado e doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de serviço social, com ênfase em fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social, atuando principalmente nos seguintes temas: gênero, violência contra a mulher, políticas públicas e violência contra a mulher, assédio sexual, assédio moral, trabalho, gênero, direitos humanos e violência contra a mulher e movimento feminista. É com muita satisfação que a gente recebe a professora, doutora Fernanda Marques. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigado por contribuir com o nosso programa, minha amiga. Boa tarde, Lemuel, e os ouvintes, né, do programa História Atual. Então, é uma alegria para a gente, do Núcleo de Estudos sobre a Mulher, do Grupo de Estudos Feministas, da FACE UERN, estarmos aqui contribuindo nesse debate. Fernanda, para começarmos, como surgiu o 8 de março? Olha, inicialmente dizer que o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, existe enquanto uma data comemorativa, mas que é como resultado da luta das mulheres, né, por meio de manifestações, greves, comitês, etc. Essa mobilização política, ela ao longo do século XX, ela deu importância para o 8 de março como um momento de reflexão e de luta. A construção dessa data está relacionada a uma sucessão de acontecimentos. Então, para a gente pontuar um pouco, né, da origem do 8, né, é que a história nos remonta um incêndio que de fato aconteceu em Nova York, em março de 1911, que esse incêndio aconteceu numa companhia de fabricação de tecidos, na Triângulo, e vitimou 146 pessoas, sendo 125 mulheres e 21 homens, a maioria mortos judeus. Então, essa história é considerada um dos marcos para o estabelecimento do Dia das Mulheres. As causas desse incêndio foram principalmente as greves e as lutas por melhores condições de trabalho, as péssimas instalações associadas à composição do solo, das repartições da fábrica e a grande quantidade de tecido presente no recinto serviu de combustível para o incêndio. E, além disso, as mulheres, o conjunto dos e das trabalhadoras, em sua maioria mulheres, elas estavam trancadas na fábrica durante o expediente como forma de conter motins e greves, representando a insatisfação e a luta dos trabalhadores, e em particular, em sua maioria mulheres, por mais condições de trabalho. Até lá, a jornada de trabalho era imensa, né? Era de 14 a 16 horas, o que ocasionava um cansaço, uma sobrecarga muito grande, a precarização do trabalho. Então, esse acontecimento em Nova York, ele é significativo. Evidenciou a precariedade desse trabalho no contexto da Revolução Industrial, mas, no entanto, não se pode apagar a influência da luta operária e dos movimentos políticos organizados e protagonizados pelas mulheres.
Sendo assim, é importante a gente afirmar que o Dia Internacional da Mulher não foi criado por influência de uma tragédia, mas por décadas de engajamento político das mulheres pelo reconhecimento de suas causas, por melhores condições de trabalho, por discriminação nas várias esferas. Então, países como o Brasil, é uma data que ela é internacional, o dia 8 de março ela é marcada por lutas, protestos, né, organizados, protagonizados pelos movimentos de mulheres nas cidades, que tem como pauta a igualdade salarial, as bandeiras dos movimentos pela descriminalização do aborto, a política de combate às violências contra as mulheres, os feminicídios, entre outras questões urgentes a serem resolvidas, né? Enfrentadas. É um momento que serve para a gente levantar os principais problemas, as principais problemáticas que as mulheres enfrentam e também para aumentar a conscientização pela construção da nossa igualdade e a necessidade de respeito e autonomia. Esse ano, o nosso 8 de março, unificado, os movimentos de mulheres no Brasil, ele traz como lema pela vida das mulheres, em alusão às enormes violências e feminicídio praticado contra nós mulheres, por sermos mulheres, por estarmos numa sociedade estruturalmente patriarcal, racista e capitalista. Então, nosso lema é pela vida das mulheres e em defesa da democracia, que nós estaremos nas ruas, nas batalhas, comemorando com muita luta para desconstruir esse patriarcado, esse racismo e esse capitalismo. Fernanda, como é ser mulher, dona de casa, professora e ainda atuar nos movimentos sociais? Olha, é sempre um grande desafio, né? Porque como nossa sociedade é regida por uma divisão sexual e racial do trabalho, ela traz para as mulheres um trabalho mais intensificado, que a gente não fala mais nem duplas jornadas de trabalho, a gente fala no trabalho intenso, nas jornadas intensivas, extensivas e intermitentes, que ela só tem hora para começar e não tem hora para terminar. Então, o ser mulher é desafiador, porque a gente vive uma condição de opressão, subordinação nessa sociedade patriarcal que nos coloca em posições de desvantagem, seja nos espaços públicos ou privados. Então, se você, na sua casa, mesmo que você seja uma condição de mulher classe média e de uma condição mais favorável financeiramente, se você não realiza esse trabalho doméstico, você delega. E, no geral, a grande maioria das mulheres, que são, em sua totalidade, dada a nossa formação sociohistórica, mulheres pobres e muitas das mulheres negras, o desafio é imenso de conciliar, digamos, o inconciliável. É você dar conta do trabalho em virtude da divisão sexual do trabalho desigual, de casa e do espaço do trabalho, do espaço profissional, vida privada e vida profissional, trabalho doméstico e o trabalho profissional. Então, e professora é uma profissão que a gente sabe que, no contexto do ensino primário, né, do ensino médio fundamental, nós somos maioria. No contexto universitário, temos uma leve maioria e é um grande desafio, porque a gente está lá no espaço sujeito à discriminação, onde a gente tem que provar a todo momento que somos mulheres, mas, vírgula, somos competentes, a gente está num ambiente de trabalho vulnerável a assédios, a violências, a discriminações, e a gente, enquanto mulher, quando se insere nos movimentos sociais, no meu caso particularmente, no movimento feminista, e sou uma base atuante do meu sindicato, né? Então, é um desafio para nós, porque a nossa construção social patriarcal e desigual, ela nos educou para o mundo do privado, para o mundo do silêncio, para a não participação das mulheres nos espaços públicos. Então, é um desafio a mais, né? A gente está nas organizações políticas, no nosso sindicato, nos movimentos, e está nesse universo que é denso, é complexo, que é ser mulher na nossa sociedade, dona de casa, né? Professora, que também é uma profissão desafiadora,
inclusive é uma das profissões de mais adoecimento, né, e mal paga. A gente sabe que a nossa luta, né, contra a desvalorização da educação é enorme. Na nossa cidade mesmo, a gente vivencia aí uma greve de professores e professoras, né, pelo cumprimento do piso. Então, é isso que a gente poderia resumir o nosso desafio de ser mulher. É o trabalho intenso, o trabalho, a jornada extensiva, e de muitos desafios. E quando se é mãe, mais uma responsabilidade, porque, infelizmente, está dessa construção patriarcal sociocultural, a gente tem a responsabilização quase exclusiva das mulheres com o cuidado dos filhos, o trabalho doméstico. Como eu falei no início, se a gente não faz esse trabalho doméstico, a gente delega a outras mulheres e é cobrada por esse trabalho quando ele não sai, digamos, a contento. Estamos conversando com a professora Fernanda Marques sobre o Dia Internacional da Mulher, os desafios de ser mulher trabalhadora, de ser mulher mãe e de ser mulher militante. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora ou que está nos acompanhando, mas que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, assista outros programas e outras entrevistas. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos um papo com autoridade, um pesquisador, alguém que vai nos trazer sempre informações sobre temas relevantes. E não esqueça, compartilhe a nossa programação nos seus grupos, no grupo de trabalho, no grupo da família, dos seus amigos. E não esqueça, se inscreva em nosso canal. Fernanda, no seu espaço de trabalho, no caso a universidade, como é a relação com os homens? Existem muitos casos de assédio? Olha, a universidade, né, que é meu espaço profissional, ela é um retrato, né, da nossa sociedade. Então, é um espaço de reprodução desse sistema que eu falo, desse sistema desigual patriarcal, que nos coloca em posição de desvantagens. Desvantagens que eu digo, de exploração, de recebermos menores salários diferenciados. A gente não tem muito essa situação no serviço público, mas nos espaços privados, mulheres e homens exercendo mesmo trabalho, as mulheres recebem, em média, 25% a menos. Então, é um espaço que há essa reprodução da desigualdade. A universidade, ela é também um espaço de reprodução do machismo, né, de violências, de discriminação, e a gente vivencia uma discussão muito emergente na nossa universidade, nas universidades, no ambiente universitário, são os assédios, tanto sexuais como morais. Sobretudo o assédio sexual, ele atinge fundamentalmente, em sua grande maioria, as mulheres. Então, são cantadas indecorosas, são piadas, né? São assédios mesmo da invasão desse corpo, de tentar beijar, agarrar ou invadir a privacidade das mulheres, né? Onde o não, ele é não, né? Então, a partir de uma relação que você não consente, não só através de atos, mas de palavras, imagens, a gente vem vivenciando muitos assédios sexuais na universidade e também os assédios morais, quer dizer, humilhações, a superexploração do trabalho de mulheres grávidas, né? Mulheres que muitas vezes elas são intimidadas e são até ameaçadas de perder funções em função da sua gravidez. As mulheres que não ocupam, né, os espaços de poder, muitas vezes, por serem mulheres, né, por ter nossa condição biológica, por menstruarmos, por sermos mães, né, elas são desvalorizadas, desconsideradas, inclusive também porque a gente, como tem a divisão desigual sexual do trabalho, muitas vezes a gente não pode estar em horários integrais naquele espaço profissional. Então, falando em relação à universidade, a gente tem vivenciado, sim, muita discriminação, violências e assédios, né? Então, a gente é um espaço de discriminação, mas a gente está tentando dar visibilidade a esse fenômeno
e tentando construir políticas, né, de combate, de enfrentamento, de informação, de educação e de, fundamentalmente, de informação às mulheres do que seja os assédios e as várias violências que ocorrem no espaço da universidade, no espaço acadêmico. Uma questão que eu gostaria de levantar aqui, Fernanda, é o seguinte: é a questão da objetificação. Como é que se expressa esse fenômeno? Como é que você pode explicar para a gente esse fenômeno de objetificar o corpo feminino? Olha, inicialmente a gente falar de objetificação, muitos falam em coisificação, a gente combater, fundamentalmente mostrar para as mulheres e para a sociedade que nós somos indivíduos completos e capazes, né, de ser muito mais do que os homens pensam que nós somos, objetos de prazer masculino. O primeiro passo é identificar atitudes que reforçam essa cultura patriarcal, essa cultura machista, né? E cada vez reafirmar que o nosso corpo nos pertence. A objetificação dos nossos corpos, ela não se limita, ao contrário de que muita gente pensa, às propagandas, à mercantilização dos nossos corpos. Por exemplo, as propagandas de cerveja, né? Então, a objetificação dos nossos corpos, ela estimula a violência e a cultura do estupro, que se relacionam com a banalização da nossa imagem. Apesar de não ser assim um conceito tão complexo de compreender, identificar essa objetificação dos nossos corpos na nossa cultura, a gente deve ter em mente essas consequências para a sociedade que se fazem de forma naturalizadas, que muitas vezes a gente mal percebe esses fenômenos. A gente poderia dizer que a objetificação é um processo que atribui ao ser humano a natureza de um objeto material, tratando-nos como objetos ou coisas. Então, trata-se de anular a nossa posição de mulheres como sujeitos políticos, né, que nós somos sujeitos políticos construídos nessa coletividade. Somos mulheres, a gente sempre fala não em mulher, mas em mulheres, porque somos diversas, somos plurais, somos lésbicas, somos negras, indígenas, quilombolas, somos mulheres deficientes, somos mulheres de várias classes e etnias, então a gente. Essa objetificação é anular a nossa posição de sujeito, de indivíduo, ignorando nossos desejos, nossas emoções, né? É entender a outra, é entender as mulheres como um objeto passivo de receber quaisquer ações de terceiro. No caso aí, estamos falando dos homens, né? E ainda ter, muitas vezes, nossa aparência, né? Que a gente chama da ditadura da beleza, como um fator relevante, mais relevante que outras características. Então, achei interessante você pautar esse tema, Lemuel, porque esse tema é apontado e discutido pelos movimentos feministas desde a década de 1970. Então, assim, mas não é uma realidade exclusiva nossa. Não há um exemplo mais literal, assim, de objetificação que a transformação dos corpos negros, dos povos negros, por exemplo, trazidos, escravizados ao Brasil em mera força de trabalho. Por exemplo, a objetificação dos corpos femininos é algo que esteve bastante presente e está no debate público, gerando inclusive alguns avanços. Um dos exemplos mais conhecidos são os comerciais de produtos que são destinados ao público masculino, o que por si só já é muito problemático, visto que alguns desses produtos também são bastante consumidos por mulheres. A exemplo, por exemplo, das propagandas de cerveja. Hoje menos, mas há pouco tempo a gente tinha muitas propagandas apelativas, né? Que estampavam mulheres seminuas ao lado de produtos, apelando excessivamente à sensualidade e à condição de subjugação de nós mulheres. Por exemplo, a gente tem a cerveja aí Devassa, né? A cerveja Devassa com o logotipo que aí tem a Devassa loura, né? A Devassa negra. Então são as mulheres mostrando seus corpos nus, né? Para atrair o consumo dessa bebida. Então é a nossa mercantilização, é a mercantilização dos nossos corpos, é a objetificação. A objetificação, ela também tem vários aspectos, desde a desqualificação profissional, né, até a pressão por padrões estéticos irreais. A banalização da nossa imagem feminina gera várias consequências extremamente nocivas a nós mulheres.
Entretanto, a gente destacou aqui duas, né? Consequências ou repercussões muito expressivas na nossa sociedade dessa objetificação, que é a cultura do estupro e as violências contra mulheres. Então, as mídias e a sociedade, nas suas várias linguagens, ao disseminar imagens, vídeos, músicas, né? Porque a gente tem essa objetificação também muito forte nas músicas, comentários e piadas sexistas que toleram e até glamorizam a violência sexual, e aqui inclui também os sites pornográficos que ofertam um grande número de conteúdos violentos, contribui com a mensagem de que mulher não é nada mais do que pode ser usada e descartada. Portanto, objeto. É a objetificação dos nossos corpos. A lógica não é muito difícil de entender. Ora, objetos, eles não sentem dor, eles não têm prazer, vontades, emoções. Se sentem, não é relevante. Então, há ainda esse sentimento de posse por parceiros, companheiros, homens, da própria cultura que é construída socialmente, que muitas vezes a razão, que muitas vezes fomenta e azeita e acentua os crimes contra as mulheres, os feminicídios. É o sentimento de posse, de coisa. Num país que a cada 7 horas, em média, as mulheres brasileiras são mortas simplesmente pela sua condição de gênero, por terem vontades, sentimentos e desejos. Então, a vontade de sair de casa, de romper com relacionamento violento, se divorciar, de usar uma roupa que bem entende, de andar, de sair com as pessoas. Então, a objetificação, ela traz repercussões imensas. A cultura do estupro, né? Porque se tem, pelo que se tem posse e não se tem a propriedade, uma coisa, né? Então, além disso, o Brasil ele tem 180 mulheres estupradas, né? Que é outra questão que eu coloco na objetificação das mulheres. Simplesmente que os homens possuem o sentimento de que podem fazê-lo. Infelizmente simples, né? Assim, ao observar uma mulher inconsciente, acamada, bêbada, abusam, não importa se é idosa, criança, adulta, pois acreditam que possui o direito de ter esse corpo feminino submetido a si. Então, é visto como, ali, ele não é visto como pessoa, mas como objeto de lhe satisfazer sexualmente. Então, a objetificação do corpo, dos nossos corpos, vai muito mais além do que as mídias, as propagandas de cerveja. Ela tem uma repercussão enorme no sentido de potencializar várias violências, discriminações, de impor padrões que nos tornam não humanas e com vontades e desejos que ferem frontalmente a nossa liberdade, a autonomia de sermos mulher e sermos e ocuparmos o lugar onde quisermos. Estamos conversando com Fernanda Marques, professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O papo está muito bom e a gente já está caminhando para o final. Mas antes da última pergunta, eu quero pedir a você mais uma vez: não se esqueça, se inscreva no nosso canal, divulgue a nossa programação, contribua para fortalecer a mídia alternativa. Fernanda, como mudar o quadro estatístico de violência contra as mulheres? Olha, uma das problemáticas que a gente tem pautado, né, historicamente, no nosso 8 de março, já que estamos hoje no 8 de março, né, e conversando um pouco sobre esse tema, né, de que é um dia sobre esse dia, que é um dia de lutas, né, e a problemática da violência contra mulheres é uma das mais graves, né, que atingem nós enquanto mulheres. Então, eu acredito que mudar esse quadro estatístico a partir de muitas lutas, lutas históricas, né? As mobilizações feministas e de mulheres contra o sistema, que ele é imbricado, ele é patriarcal, estruturalmente, ele é um sistema capitalista que se beneficia da desigualdade estrutural patriarcal e um sistema que também é racista, porque as mulheres negras elas sofrem muito mais violência do que as mulheres não negras. A exemplo do Brasil, que o número de feminicídios e violências praticados contra as negras, eles vêm aumentando, enquanto as não negras, eles vêm diminuindo, fruto do nosso racismo estrutural, né, de uma sociedade escravista, escravocrata, colonial.
Então, a partir de lutas, né? A partir de lutas por políticas públicas, de cobrar os estados do Estado em suas várias esferas, políticas de prevenção, de combate, né, às violências contra mulheres, trabalhar com a informação, como a gente mudar esse quadro? Mudando essa cultura patriarcal a partir do trabalho de base, fomentando o debate nos nossos espaços de trabalho, né? Eu acho que a gente discutindo, a gente está nesse espaço aqui, nesse canal tão importante que traz aí um tema, né? Um 8 de março, um dia de lutas, né? E que, infelizmente, muitas mulheres, muitas instituições estão a receber flores, né? Nada contra as flores, né? Nós somos margaridas, nos reproduzimos com o nosso potencial de luta, mas para mudar esse quadro é uma luta histórica. Muitas conquistas já vieram para o enfrentamento à violência contra mulheres, como a gente teve aí historicamente, a partir das lutas, a gente teve a criação das delegacias de defesa da mulher em meados da década de 80, políticas públicas para as mulheres em situação de violência, casa-abrigo, centro de referência das mulheres em situação de violência. Tivemos aí, fruto de uma luta histórica, a conquista da Lei Maria da Penha em 2006, mas muitos desafios ainda para que ela seja materializada de fato na vida das mulheres, porque a gente vive um contexto ultra neoliberal, a gente vive um contexto de ataque aos nossos direitos, sobretudo ao direito das mulheres. A gente vivenciou esses 4 anos de fascismo, de conservadorismo, do recrudescimento desse conservadorismo, do colocar a mulher num espaço e num lugar que nós não aceitamos mais estar, o lugar da opressão, o lugar da discriminação. Então, somente a partir da luta das mulheres, das mobilizações feministas, que a gente pode mudar esse quadro. E a gente tem mudado esse quadro com muita luta por nossos direitos, conquistas legais, mas também conquistas políticas, né, de ocuparmos espaços, seja nos movimentos sociais, nos sindicatos, né, em diversos espaços que a gente possa estar ocupando, na esfera do parlamento, com mais candidaturas de mulheres, nos vários espaços que a gente possa estar ocupando para questionar, contestar essas várias violências que nós vivenciamos. Porque o mundo com violência não é definitivamente o mundo que a gente quer. Né? A gente tem um lema muito forte nos movimentos feministas, que é nenhuma de nós a menos, né? Não às violências contra as mulheres. E as violências contra as mulheres, elas estão em todos os espaços da vida social. Temos violência no âmbito da casa, as violências domésticas e familiares, as violências nos nossos espaços de trabalho, os assédios morais e sexuais, as violências nos espaços da rua, as importunações, né, sexuais, os assédios nos transportes, nos vários espaços. A violência política, né, que a gente tem visto muito, o ataque, né, patriarcal às mulheres nas esferas políticas, a violência política, a violência obstétrica, né? Uma violência que ela é socialmente construída, estruturalmente azeitada por esse sistema que ele é desigual, não só do ponto de vista das classes, mas das raças e da questão de gênero. A condição de sermos mulheres, ela traz para a gente o desafio de romper com essa estrutura, né, e que tem como base e que naturaliza, né, as violências contra mulheres. É muito natural, mas a gente tem tido avanços fruto dessa luta. Na nossa cidade, nós temos aí a Patrulha Maria da Penha, em nível estadual, em nível municipal, temos um conjunto de políticas, atuamos em redes, vários serviços, sejam diretamente que atendem as mulheres em situação de violência, sejam essa rede de atendimento, e aí o papel da universidade está levando esse debate, de ter avançado, né? Aí na comissão, hoje a gente tem a comissão UERN Mulheres, com participação aí da gestão, do movimento estudantil, das professoras, né, do núcleo de estudo sobre a mulher. A gente vem fomentando esse debate. Então, o quadro estatístico ele é fruto de lutas, de ocuparmos espaços de denúncia e mobilização a toda forma de violência contra nós mulheres. Estamos
concluindo a nossa entrevista com a professora Fernanda Marques. Fernanda, eu passo para você fazer as suas considerações finais. Olha, eu agradeço o espaço, eu acho que é muito importante hoje, nesse dia 8 nós estarmos pautando, né, a nossa condição de vida, né, a nossa condição enquanto mulheres nessa sociedade, que nós já tivemos muitas conquistas, fruto da nossa luta histórica, né? Então, a gente luta historicamente para ocupar espaços de igualdade nessa sociedade, desde a luta por ter direito a estudar, direito a trabalhar, direito esse que as mulheres negras, né, há muito tempo elas trabalham, né? Então, o direito a viver uma vida sem violência, o direito a sermos mães, se quisermos ser, né? Que a maternidade não nos seja compulsória, que a gente possa ter o direito a uma vida com autonomia, sem violência. Então, eu agradeço o espaço, eu acho que é muito importante a gente estar pautando a discussão sobre a condição de vida das mulheres, né, sobre essa relação que é construída de forma desigual entre homens e mulheres, e aí colocar que o feminismo ele tem que ser desconstruído como um lugar de que nós queremos ser superiores aos homens. O feminismo, nós lutamos e buscamos a igualdade entre os gêneros, a igualdade de salário, a igualdade de viver uma vida, de vivermos a nossa sexualidade de forma livre, né? A igualdade de todos os espaços que a gente possa ocupar em condição de paridade, de igualdade aos homens. E a gente sabe que nós, enquanto classe trabalhadora, enquanto homens e mulheres, nós estamos nessa luta, né, conjunta para superar nessas várias desigualdades que nós temos do ponto de vista de classes, de raça, de etnia. Então, eu só tenho a agradecer o espaço e para colocar para todas as mulheres que lutem, não se conformem com essa situação que está. Então, nós temos sim direito a uma vida sem violência, com direito à liberdade e sermos felizes. Esse 8 de março a gente também tem muito que comemorar as nossas conquistas que não foram fáceis, de a gente estar onde a gente está e onde a gente quiser estar. Então, eu agradeço o espaço com um grande abraço nesse 8 de março, que estaremos nas ruas, né? Aí convidando para o nosso ato, né? Aí que a gente possa estar no nosso 8 de março, em todos os espaços que a gente possa estar refletindo e se engajando nos nossos atos públicos, nas nossas discussões, toda essa programação que a gente terá aí no nosso país, na nossa cidade, nos nossos espaços de trabalho, onde quer que a gente esteja. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando, todas as quartas-feiras, às 18 horas, um papo sobre um tema variado. Eu agradeço a todos e a todas e até a próxima quarta-feira.